e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nesta noite de hoje, ó Deus, continua falando ao nosso coração, assim como o Senhor, ó Pai, tem falado desde o início deste culto, desde o início da oração, ó Deus. Senhor, prepara, ó Pai, o nosso coração, abre os nossos ouvidos, ó Pai, para que assim nós possamos, ó Deus, guardar tudo aquilo, ó Pai, a qual o Senhor, ó Deus, tem para falar conosco, ó Pai. Senhor, continua operando, continua agindo, ó Pai. Continua, Deus, fortalecendo, ó Pai, o teu povo, a tua igreja, ó Pai. Fica conosco, ó Deus. E assim, ó Pai, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, nós estamos, pode se assentar, diante de um texto bastante forte. E quando nós olhamos para a história de Ezequiel até então, ele era alguém da linhagem, da família de sacerdote. Só que o Senhor, ele separou Ezequiel para um propósito diferenciado. Ou seja, o Senhor constituiu e levantou Ezequiel como profeta, como um atalaia de Deus. E nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que o profeta, ele não tem escolha. O profeta, ele não vive por ele mesmo, não. Mas o profeta, ele obedece toda a ordenância a qual o Pai lhe dá. O profeta, ele obedece, aleluia, não a vontade dele, mas a vontade soberana de Deus sobre a vida dele. Só que quando nós chegamos no capítulo de número 12, e eu quero focar nesse texto, nós sabemos que nos dias atuais a qual nós temos vivido, os dias são maus, e a palavra do Senhor, ela tem se cumprido sobre essa terra, porque se nós estamos esperando que as coisas vão melhorar, eu vou deixar um recado da parte de Deus: não vai melhorar, porque o cerco está se fechando, o Senhor, ele está estreitando sobre essa terra, mas aqueles que permanecerem na fidelidade com o Pai, aqueles que permanecerem em obediência, o Senhor, ele vai guardar, o Senhor, ele vai livrar. Nós sabemos que Ezequiel, ele tinha uma missão. E que missão era essa? Fazer com que o povo de Israel voltasse novamente para os caminhos do Senhor. Fazer com que o povo viesse se arrepender, porque o texto vai nos relatar no capítulo de número 12 que o povo estava afastado de Deus. O povo já não queria obedecer, o povo já não queria mais jejuar, o povo não queria mais orar, o povo não queria mais compromisso com Deus, porque a idolatria tinha tomado conta do povo, e agora os olhos deles, aleluia, estão diante das coisas da terra. E deixa eu te falar algo nessa noite de hoje. Para se afastar do Senhor, muitas das vezes, eu não preciso sair da casa, eu não preciso sair do templo, porque diante do cenário a qual nós temos vivenciado, e eu falo disso nós, o povo eleito, a geração a qual o Senhor escolheu, aqueles que estão à espera do Senhor, não é necessariamente sair, mas nós vivemos nos dias atuais, aleluia, aonde muitos estão só de aparência, mas estão longe do Senhor faz tempo. Aleluia. O povo tinha deixado a idolatria
toma conta do coração deles. Idolatria não se trata apenas de imagem. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco acima de Deus. É tudo aquilo que eu coloco antes do Criador, antes daquele que guarda as nossas vidas todos os dias. E Ezequiel, ele tinha uma missão. Senhor, agora ele vai se revelar a Ezequiel acerca daquilo que estava por vir, acerca daquilo que estava por acontecer. E no verso de número 2, o Senhor vai falar para ele: olha, filho do homem, tu habita no meio da casa rebelde. E quem era esta casa? Era o mesmo povo que honrava, que falava do Senhor da boca para fora, mas o coração estava longe. Porque a Bíblia diz que eles tinham olhos, mas eles não viam. Eles tinham ouvidos, mas eles não ouviam. E o que o Senhor, ele queria dizer diante daquela mensagem, diante daquela revelação ao profeta Ezequiel? Porque aquele povo, eles estavam enxergando aquilo que era natural. Aquele povo agora, eles estão vivendo de uma maneira a qual para eles parecia: está tudo certo, está tudo bem. Nós estamos vivendo a nossa maneira, nós estamos vivendo a nossa vontade, porque todas as vezes que eu foco naquilo que é natural, todas as vezes que os meus olhos almejam algo que vai me roubando a presença, que vai me afastando do caminho do Senhor, eu não consigo enxergar o quão tão errado eu estou. Eu não consigo enxergar que é necessário eu mudar, que é necessário eu rever os meus conceitos enquanto há tempo. Aquele povo estava daquele jeito porque o pecado tinha tomado a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham olhos, mas eles não escutavam. Eles não enxergavam. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a cegueira espiritual, ela começa a tomar conta, aleluia, da minha e da tua vida, da vida daqueles, aleluia, a qual se dizem ter um comprometimento com o Senhor, é momento a qual nós devemos recuar e rever os nossos conceitos diante dele. A Bíblia diz que aqueles homens, aquele povo, aquela nação, eles tinham ouvidos, mas eles não ouviam, porque todas as vezes que o homem, ele está cheio de si, cheio das suas concupiscências, ele vai dar ouvidos àquilo que massageia o ego dele, ele vai dar ouvidos àquilo que ele quer. Porque hoje em dia, se a gente prega sobre arrependimento, muitos não querem mais ouvir. Se a gente prega a vinda de Cristo, olha, se arrependa, o caminho é por aqui, as pessoas não querem. E eu não falo disso só daqueles que estão lá fora, daqueles que não conhecem, mas é o próprio povo, aleluia, que está distante do Senhor. Porque eu vim aqui dizer que o nosso Deus, ele ainda faz. Só que o nosso Deus, aleluia, ele não quer perder a criatura que ele criou, não é? O nosso Deus, aleluia, ele não quer ver com que as almas venham perecer ou venham ir pelos caminhos das trevas, não, não. A palavra diz que ele exorta e corrige todo aquele quanto ele ama. Só que o que me chama a atenção é que a Bíblia vai nos relatar no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 4. Timóteo, ele se levanta, aleluia, dizendo que era tempo de pregar a palavra do Senhor, dentro e fora de tempo, porque nós não precisamos esperar a oportunidade chegar para falar do Senhor. Nós não precisamos esperar ambientes propícios para proclamar o nome do Senhor, não, não. Se é dentro e fora de tempo, não é só
que chegaria tempos aonde o homem se tornaria amante de si mesmo. E que é alguém que é amante de si mesmo? Alguém que não quer mais se submeter às lideranças, alguém que não quer ouvir mais a correção, alguém que vive acreditando em fábulas, em lendas, e tudo isso está acontecendo nos dias de hoje. Porque se não há verdadeiros, os falsos eles vão se levantar para pregar a palavra do Senhor, para distorcer a palavra do Senhor. Se não há profeta, louvado seja o nome do Senhor, e a própria palavra do Senhor ela fala que aonde não há profecia, o povo se corrompe, e aí é onde o povo perece. Só que no capítulo de número 12, Ezequiel ele é incumbido de uma missão. E que missão era essa? Fazer com que o povo voltasse para os caminhos do Senhor. Fazer com que o povo, eles viessem rever os seus conceitos. Só que todas as vezes que o coração do homem, louvado seja o nome do Senhor, se torna endurecido, ele não quer ouvir a mensagem mais que vai colocá-lo novamente no caminho da salvação. Ele não quer ouvir uma palavra que seja dura, mas é uma palavra que vai gerar vida, é uma palavra que vai trazer esperança verdadeiramente sobre a vida dele. Só que agora o Senhor ele vai começar a dar visão para Ezequiel, e para viver uma visão do alto, para viver experiências que somente o Senhor, aleluia, Ele é capaz de dar, Ele é capaz de trazer. Louvado seja o nome do Senhor. Não é coisa para qualquer um, porque nós temos vivido tempo nos dias de hoje, e essa mensagem, aleluia, primeiramente ela é para a igreja do Senhor, que somos eu e você, porque não tem como eu mudar o outro lá fora, não tem como o Senhor ele mudar dentro da minha casa, na minha família, se a mudança não vier de mim mesmo, se o testemunho ele não vier de mim mesmo. A Bíblia diz que não tem como jorrar duas águas de uma fonte. Ou ela é doce, ou ela é salgada. Aleluia. Não tem como misturar. Espírito Santo da verdade. Ezequiel ele recebe uma visão, porque ele vivia uma vida de renúncia diante do Pai. E eu não vim dizer aqui que nós somos perfeitos, não. O Pai ele não está em busca de quem é perfeito. O Pai ele está em busca de quem reconhece as fraquezas, que quem reconhece que é falho, quem reconhece que peca mesmo, quem reconhece que está lutando a cada dia para ser melhor, para ser diferente em meio ao mundo, uma sociedade aonde muitos, aleluia, têm negociado os princípios do Senhor, aonde muitos têm se corrompido. O Senhor ele quer levantar nos dias de hoje uma geração de profetas, aleluia, que não negocie, que não barganhe aquilo que ele tem, mas que faça o querer e a vontade dele. Ainda que você seja excluído, ainda que você seja rejeitado, ainda que as pessoas queiram distância de ti, mas eu vim dizer para alguém nessa noite de hoje: é melhor nós se distanciarmos de ambientes e pessoas que não agregam na nossa vida, e continuar íntimo do Pai, e continuar próximo do Pai. A Bíblia diz que o Senhor ele dá uma ordem a Ezequiel: prepara a sua mobília, e você vai mudar para o outro lado. E quando o Senhor ele começa a instruir Ezequiel acerca disso, era acerca do exílio que o povo passaria.
o povo seria levado para a Babilônia, para que ali eles pudessem ser tratados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você já pode reparar, mas nos dias de hoje, quando nós falamos que Jesus está voltando, quando nós pregamos acerca do arrebatamento, as pessoas elas já não acreditam mais, porque fala, desde quando eu me converti, tem tanto ano eu escuto isso. Mas se você for parar para analisar, o Senhor já voltou para muitos. O Senhor tem voltado para muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Só que vai chegar um tempo que Ele vai vir para buscar a igreja dEle. Ele vai vir para buscar o povo dEle. Só que nem todos aqueles que estão verdadeiramente eles subirão, verdadeiramente eles irão, porque nunca estiveram com Ele. A Bíblia nos declara que Ezequiel ele está incumbido de uma missão. Pega as mobílias, Ezequiel, porque aquilo que eu estou trazendo para ti, aquilo que eu estou revelando a ti, não vai demorar a acontecer. Você vai fazer, Ezequiel, durante o dia. Quem sabe assim eles vão parar e prestar atenção naquilo que você está fazendo, porque para aquele povo, assim como nos dias de hoje, pregar a mensagem do Senhor somente não bastava. Pregar o conserto do Senhor, eles não queriam ouvir, eles não queriam dar crédito. Mas eu entendo que para chegar lá, eu entendo que para ter intimidade com Ele, para ter comunhão com Ele, ainda tem que ser renúncia, ainda tem que ter uma vida de santidade, ainda tem que ter uma vida de entrega, uma vida de consagração. Estão parando de pregar o céu. Mas eu vim dizer nessa noite de hoje que tanto o céu como o inferno, eles são real. Tanto a luz como as trevas, eles existem. Só que o poder de escolha ainda continua sobre a minha e sobre as tuas mãos. Continua sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. Será que nós conseguimos permanecer fiel a Deus no momento da provação? Será que nós conseguimos ser fiel a Deus no momento em que tudo está dando errado? Será que nós permanecemos fiel quando a porta se fecha? No cenário que Deus decide te provar, decide me provar, será que nós conseguimos permanecer fiel a Ele? A Bíblia nos diz: muda, Ezequiel, aos olhos desse povo. Quem sabe assim eu não consigo chamar a atenção deles. Só que o texto nos declara que aquele povo estava cego, que por mais que eles vissem Ezequiel fazendo a simbologia, trazendo a revelação aos olhos deles daquilo a qual o Senhor revelara, aquele povo não conseguia compreender o sentido do que Ezequiel estava fazendo ali. Espírito Santo da verdade, porque nos dias de hoje, aleluia, não está diferente. A cegueira espiritual, ela tem tomado conta do povo de Deus. A cegueira espiritual, ela tem tomado conta da igreja. Aleluia. Você mudará para outro lugar. Aos olhos dele, bem pode ser que reparem nisso ainda, porque eles são casa rebelde. E casa rebelde é todo aquele que se rebela contra o Senhor.
Aleluia. Toda casa rebelde é todo aquele que se rebela contra os mandamentos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora, aos olhos deles, pois tirarás para fora de ti as tuas mobílias, como quem vai mudar. Tu sairás aos olhos dele como quem sai mudando para o cativeiro. Era o que esperava o povo. E o que eu quero dizer para você, igreja, é o que vai acontecer nos dias atuais. Aleluia. É o que já está acontecendo nos dias atuais. Quantos têm entrado em cativeiros? Quantos estão em prisões? Louvado seja o nome do Senhor. Prisões e cativeiros, a qual as doenças psicossomáticas têm tomado conta dessas vidas. Quantos estão em prisões, em cativeiros espirituais? Porque muitas das vezes o orgulho não deixa reconhecer que precisa de ajuda, que precisa de uma mudança, de uma transformação. Porque há momentos que quando eu, como ser humano, eu me rebelo contra o Senhor, contra os mandamentos, contra a palavra dEle, eu acabo trazendo cativeiros para a minha própria vida, para a minha própria alma, para o meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ezequiel agora ele obedece. Só o que me chama a atenção é que no verso 5 ele diz assim: faze para ti à vista deles uma abertura na parede e tira-os para fora. Porque havia uma promessa do Senhor que o rei Zedequias, ele abriria um buraco na parede e ele fugiria, tentaria fugir. O povo seria levado a cativo, porque o rei agora ele vai abandonar o povo, ele vai deixar o povo viver as próprias consequências e ele vai tentar fugir. Só que a Bíblia diz que ele é pego pelos babilônios, ele é levado preso, e nós entendemos o contexto da história, porque ele tem os seus olhos arrancados ali em Babilônia. Aleluia. Espírito Santo da verdade. Porque se nós olharmos os príncipes dessas terras, eles têm tentado dominar. O que está acontecendo no cenário mundial econômico no Brasil é Deus querendo chamar a atenção da nação. A nação que é livre para buscar, uma nação que até então é livre para proclamar o nome do Senhor, mas muitos estão dormindo, muitos estão presos, aleluia, querendo construir tantas coisas, aleluia. E se eu te disser nessa noite que não dá tempo de construir tudo, porque há um destino maior para mim, para a tua vida. Há um lugar maior para mim, para a tua vida. Onde a Bíblia nos diz em Apocalipse 21:4 que lá não haverá choro, lá não haverá pranto, não haverá ranger de dente, porque todas essas coisas elas serão passadas. Tem coisas que o Senhor ele vai cumprir, só que outras não vai dar tempo. E se nós olharmos para a Bíblia e estudar, muitas coisas foram cumpridas e outras não, porque havia uma promessa maior. A promessa maior é a vida eterna. A promessa maior é a minha, a tua salvação. A promessa maior é almas. O povo precisava voltar, e nós estamos incumbidos de se levantar e fazer o povo voltar. Porque muitas das vezes a nação só quer voltar,
quando Deus permite uma pandemia, quando Deus permite um cenário de dificuldade, de enfermidade, não. Quando tudo está bem, nós temos que continuar orando, temos que continuar íntimo, temos que continuar perseverando. Só que nós fazemos ao contrário, nós nos acomodamos. E foi o que aconteceu com Israel. O povo começou a se acomodar. Eles não prestavam mais o culto, eles não prestavam mais adoração ao Senhor como que tinha que ser, não. Eles estavam presos aquilo que até então para eles era uma necessidade. E qual é a minha, a tua necessidade nessa noite de hoje? Qual é a minha, a tua necessidade? Pergunta ao Senhor. É tempo de voltar. Tem uma missão sobre as nossas mãos. E que missão é essa? É interceder, é orar, é proclamar o ano aceitável do Senhor, é ir atrás das almas. Mas acima de tudo é reconhecer que nós precisamos mudar. No verso 5 simboliza o que aconteceria com o rei Zedequias e com todo o povo de Israel. Ninguém escaparia do cativeiro. E dentro desse texto, nem o próprio profeta Ezequiel ele escaparia dos cativeiros, do exílio que estava por vir, porque Deus ele precisava de alguém com coragem, Deus ele precisava de alguém com autoridade, Deus ele precisava de alguém com sensibilidade para ouvir e obedecer aquilo a qual o Senhor passava. Porque ser profeta, aleluia, é isso. É aquilo que Ele ordena, é aquilo que Ele fala, é aquilo que Ele nos instrui, é aquilo que Ele nos orienta. E há momentos que aquilo que Ele vai trazer é duro, é amargo, tem gosto de fel, mas ainda é aquilo que liberta, é aquilo que transforma, é aquilo que salva, é aquilo que gera vida. Aos olhos deles, nos seus ombros, as escuras tirará. Ezequiel, ele estava com seus ombros pesados. E quando ele coloca aquele móvel sobre os ombros dele, ele estava carregando todo o peso em prol da nação. O peso do pecado do povo que estava sobre os ombros dele. Porque antes de servo de Deus, antes de profeta, ele não pensou somente em si, mas havia uma responsabilidade sobre a vida dele em trazer aquela nação de volta, em fazer com que o povo viesse viver um avivamento, um quebrantamento espiritual de verdade. Aleluia. Não só de aparência, não só de emoção, não somente falar que adora o Senhor, que busca o Senhor, somente na dor, somente quando tudo dá errado, não. Era necessário que o povo viesse reconhecer e declarar a dependência e a soberania de Deus. Porque o homem ele pode ter tudo sobre essa terra, mas se ele não tiver o Pai, se a presença do Pai não for com ele, ele não tem nada. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia ela nos relata em 2 Crônicas 7,14, aquela mensagem não era para quem estava lá fora, aquela mensagem era para o próprio povo de Deus.
E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não era para quem estava lá fora, mas era para o próprio povo que precisava voltar para o propósito, que precisava voltar para o caminho, que precisava se humilhar e reconhecer diante dele as fraquezas, as debilidades, as falhas, os erros. Quantos têm vendido ao Senhor por tão pouco? Tem trocado o Senhor por tão pouco, dentro dos tempos a qual nós estamos vivendo. Aleluia. Irmãos, eu vim dizer nessa noite de hoje que tempos de guerras vão se levantar e não vai demorar muito. Se a igreja do Senhor não suporta passar por uma provinha, passar por um vento, imagine quando tudo o que tiver para acontecer começar a acontecer. Muitos não vai permanecer. Sabe por que o Senhor ele tem levado muitos embora? Porque Ele conhece o amanhã. Ele sabe que não vai suportar. Alguns porque estão prontos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas outros terão que ficar para passar. Outros terão que ficar para ser os profetas da última hora, dos últimos tempos. Aleluia. Nós devemos suportar a provação, mas não com a força do nosso braço, não confiando na nossa saúde carnal, mas sabendo, aleluia, que nós não somos nada se o Senhor ele não estiver conosco, sabendo que nós não somos nada se a graça dele não estiver sobre a nossa vida. Havia um peso sobre os ombros do profeta, e esse peso eu posso sentir nos dias de hoje a qual nós estamos vivendo. Porque aqueles que estão de verdade, aqueles que estão lutando, está estreito, está mais difícil. A gente, para orar, está uma guerra. Para jejuar, está uma guerra. Para ler a palavra, fazer a meditação na palavra, está uma guerra. Porque são tantas coisas que vêm ao contrário, para tentar nos tirar do propósito, para tentar nos tirar da fiação. Porque nós estamos carregando o peso do pecado da humanidade, do pecado de muitos. E quando eu falo isso, é começando dentro da casa do Senhor. Aleluia. E até quando nós vamos aceitar? Até quando nós vamos nos calar? Está chegando o tempo nessa terra que o Senhor ele quer levantar os seus verdadeiros para denunciar, levantar com autoridade, que é o que está faltando nos dias de hoje. É tempo da graça, mas não foi de graça. A porta ela ainda é estreita, ela é apertada, e para chegar lá não é de qualquer maneira. É tempo de se levantar e denunciar a idolatria, denunciar o engano, denunciar a prostituição, tudo aquilo de errado que estão fazendo nos templos do Senhor. O Senhor ele conta comigo. O Senhor ele conta contigo. Porque se você está esperando ser aplaudido, se você está esperando ser ovacionado, eu sinto muito, você está no evangelho errado. Ele falou que quem quisesse vir após ele era para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E o que é tomar a cruz? Eu vivo na dependência dele. Eu vou falar aquilo que ele ordenar. Eu vou fazer aquilo que ele me disser.
que você pode colocar isso na sua mente? Você está pronto para ser perseguido? Você está pronto para ser excluído? Aleluia. Porque tem muita gente sendo aceita, tem muita gente sendo aplaudida, mas o Senhor desconhece, mas o Senhor reprova. Tem muitos que o nome não está nem no livro da vida mais. Aleluia. Homens amantes de si mesmo, que tem trocado a Deus por qualquer coisa, que tem negociado os princípios, que tem mudado a mensagem que Deus tem mandado entregar. Espírito Santo da verdade. Só que o Senhor, Ele fala: Ezequiel, tu vai cobrir o seu rosto, para que tu não veja o que está acontecendo diante do país, para que você não veja o que está sobre a terra. Quando Ezequiel, o Senhor, Ele fala que vai cobrir o rosto, significa que o mundo estava cego, que a humanidade estava cega. Aleluia. E o Senhor, Ele não queria que Ezequiel se contaminasse. O Senhor, Ele não queria que Ezequiel ele fosse pelos mesmos caminhos, porque muitas das vezes, oh Espírito Santo, nós vamos ficar, oh meu Deus, com dó, vamos ficar com pena. Muitas das vezes nós vamos querer mudar aquilo que o Senhor Ele fala que é para falar. Aleluia. Mas eu vim te dizer nessa noite de hoje, que quando nós negligenciamos a ordenança do Pai, muitas das vezes nós estamos com sangue inocente sobre as nossas mãos. E se acontecer algo com aquela vida, nós vamos ser cobrados. Espírito Santo da verdade, não espere ser cobrado. Não espere o Senhor Ele te colocar em alguma situação difícil, para que você venha reconhecer o quanto tu foi rebelde à ordenância a qual Ele te deu. Cair na mão do homem, o Senhor Ele livra, mas caindo na mão dEle é difícil, porque Ele só tira quando Ele quiser. E se Ele quiser tirar, porque te dei por sinal a casa de Israel, ou seja, eu te dei como profeta. Aquilo que eu estou te mostrando acerca da casa de Israel é verdadeira. Aquilo, Ezequiel, que eu estou te levando na profundidade, vai acontecer e não vai demorar muito. O povo duvida, o povo não quer dar crédito, o povo não quer ouvir, mas eles são casa rebelde. Porém tudo aquilo, Ezequiel, que sai da boca do Senhor vai se cumprir. Espírito Santo da verdade, que nessa noite de hoje nós possamos refletir, aleluia, o quanto muitas das vezes nós falhamos diante da presença do Senhor, porque essa palavra é uma palavra que traz confronto à minha e à tua vida, porque ela é de uma tal profundidade. Sabe por quê? Ainda há sinal profético. Os sinais, eles estão aí, pastora. A Bíblia fala que os sinais seguirão aqueles que creem. Aquilo que o Senhor tiver para fazer, Ele vai fazer e não tardará, não vai falhar. Mas a palavra dEle tem que se cumprir. Oh, eu vim dizer para você na noite de hoje,
Eu quero dizer para essa nação brasileira que é tempo de nós despertarmos, para nós não acabarmos sendo vendidos, para nós não acabarmos sendo escravos. A Bíblia nos diz no Salmo 33 que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos liberdade para clamar, e o Senhor, Ele vai dar um sinal aonde Ele vai sacudir o Brasil novamente, aonde Ele vai tratar aqui dentro do Brasil novamente, e o povo vai voltar a clamar, o povo vai voltar para o monte, o povo vai se levantar em oração. É muita gente querendo status, é muita gente querendo fama, é muita gente atrás de estrelismo, mas quem tem que brilhar ainda é Ele. O dono da igreja ainda continua sendo Ele. O dono da minha vida e da tua vida ainda é Ele. A palavra nos diz em Romanos 11:36 que por Ele e para Ele são todas as coisas. Haverá sinal profético, meu Deus. E dentro deste tempo, é tempo onde o Senhor, Ele vai trazer um despertar sobre a terra. Ele vai trazer um avivamento em meio à terra. Vai ser com choro, vai ser com gemido, mas verdadeiramente o povo vai reconhecer a grandeza e a soberania do Senhor. Meu Deus, eu finalizo aqui. É o Senhor mandando dizer para alguém que aquilo que Ele tem te mostrado não é coisa da tua cabeça. Aquilo que Ele tem te mostrado é os sinais a qual Ele está dando. E Ele vai começar a levantar, Ele vai começar a dar sinais, vai começar a dar visões para aqueles a qual muitos olham e não dão nada, para falar acerca daquilo que está por vir, acerca daquilo que está para acontecer. O Senhor, Ele faz uma promessa a esse povo, que aqueles que se arrependessem, aqueles que se voltassem verdadeiramente ao Senhor, eles alcançariam o perdão e também eles seriam restaurados. Eles sentiriam novamente, eles voltariam como no início de tudo, a olhar somente para Deus. Porque o Senhor, Ele disse na palavra dEle, em Ezequiel 12, que alguns escapariam. Espírito Santo da verdade, alguns escapariam, pastora, do exílio. E sabe quem foi aqueles que escaparam? Aqueles que voltaram enquanto dava tempo, aqueles que reconheceram que sem Deus não tinha como eles sobreviverem. Mas os outros tiveram que ser provados. Não deixe que as coisas desse mundo venham te aprisionar. Não deixe que as tuas vontades, os teus desejos, as coisas a qual o mundo tenta impor, venha te afastar dele. Venha te levar para um exílio, para algum tipo de cativeiro, a ponto de tirar a sua fé, a ponto de roubar a presença dele da tua vida. Não, não. Que a cada dia você possa permanecer vencendo. Sabe por quê? Daniel, quando ele foi para a Babilônia, ele propôs não se contaminar com o que tinha ali. Porque ele, conhecendo a lei de Deus, conhecendo a lei dos medos e dos persas, ele sabia que tudo aquilo que era servido ali no reinado, diante daquela mesa, era oferecido a outros deuses. Sabe o que é o Senhor dizendo? Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro.
passe por luta, passe por dificuldade, mas Ele está contigo. Ele é o teu provedor, Ele é o teu auxílio, Ele é o teu socorro. Não negocie, porque diante da dificuldade vem as propostas, e as propostas podem nos tirar da fiação. Só que quando nós decidimos ser fiel, há um lugar de honra para mim, para a tua vida. Há algo de melhor e de extraordinário preparado para minha e para a tua vida. Então, como aqueles poucos, permaneça fiel. Permaneça no centro da vontade dEle, porque o que há de vir virá e não tardará, mas os seus fiéis Ele vai guardar. Amém, igreja? Confie na fidelidade do Senhor. Talvez hoje eu não estaria aqui. Domingo eu fui atender uma agenda e o pneu do carro do Uber estourou. Nós tínhamos acabado de subir uma ladeira e tinha mais 2 para subir. Mas quando nós decidimos permanecer no propósito e rejeitar as propostas, rejeitar os manjares, rejeitar aquilo que é como impedimento no meu e no teu crescimento espiritual, no nosso ministério, o inferno ele se levanta, mas ele se levanta só para cair. Diante de ti há um Deus que Ele cuida, Ele guarda a tua vida. Por mais que muitas das vezes nós somos falhos, nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel a mim e a tua história. Então volte, igreja. É tempo de nós nos unirmos, é tempo de nós guerrearmos, é tempo de nós levarmos uma palavra para aquele que está caído, aquele que está perdido, aquele que está sem esperança. Porque muitas coisas estão por vir. Então nós precisamos, na unidade, guerrear em oração e em obediência a Deus. Amém? Que você venha ficar com essa palavra. Aplauda o Senhor nessa noite de hoje.